Hoje o Senhor te diz: libere o som dos céus na sua casa. Muitas vezes nós estamos liberando o som da circunstância, o som da adversidade, o som das últimas notícias, mas o Senhor fala contigo hoje, Ele te diz: é tempo de liberar o som dos céus na sua casa. É tempo de liberar o som dos céus nos seus negócios. É tempo de liberar o som dos céus nos seus sonhos. É tempo de liberar o som dos céus nos seus projetos. Rose, como é que eu faço isso? Sabe, amados, nós não fomos chamados para falar do que vemos. Nós fomos chamados para falar o que queremos ver. Isso é liberar o som dos céus. E eu quero começar lendo contigo no livro de Gênesis, o livro do princípio. Na RA, por gentileza, Gênesis capítulo 1, verso 1. Olha o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba em ação. Percebe comigo aqui, no princípio, verso 1. Criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou tudo perfeito. Sabe, sobre esse ponto aqui, eu gosto do que o profeta Isaías vai declarar. Em Isaías, capítulo 45, verso 18. Ele vai dizer que Deus não criou a terra para ser um caos. Porém, no verso 2 de Gênesis, capítulo 1, nós vamos encontrar agora essa terra que o Senhor criara perfeita em Gênesis 1:1. Agora, no verso 2, ela está em caos. E diz assim: a terra, porém, estava sem forma, ou seja, deformada, vazia e em trevas. Amados, o que é algo sem forma, vazio e em trevas, senão algo que está caótico ou em caos? Isaías declarou: o Senhor não criou a terra para ser o caos. Então nós entendemos que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, algo aconteceu. O quê? A queda do diabo. Então a terra que Deus tinha criado perfeita em Gênesis 1:1, agora estava caótica em Gênesis 1, verso 2. Mas Deus não falou sobre o caos. Deus não falou sobre o caótico. Olha o que o verso 3 nos diz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Oh, aleluia! Essa terra, nos contou o verso 2, estava em trevas. A Bíblia vai dizer no verso 2 ainda, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas perceba algo bem importante aqui. Gênesis 1:1, Deus cria tudo perfeito. Gênesis 1:2, agora após a queda do diabo, a terra estava deformada em trevas e vazia. E quem estava lá? Pairando. A palavra pairar, no original, dá a ideia de uma mãe pássaro que está chocando os seus filhotes. Então a Bíblia acabou de nos contar, coloca para mim o verso 2, que o Espírito Santo, diante daquele caos, estava pairando sobre as águas. Mas perceba comigo, o Espírito Santo não fez nada, até que Deus fala no verso 3. Então, o Espírito Santo estava pairando, e eu penso que de fato ele estava esperando um comando, porque o Espírito Santo é aquele que cria, é aquele que molda. Ele estava esperando uma palavra de Deus sobre o caos, para começar a moldar o que Deus falou. Então a Bíblia diz que no verso 3, Deus fala. Amados, Deus não afirma no verso 3 o caos. Deus não afirma no verso 3 a impossibilidade.
Deus não afirma no verso 3 a dificuldade. Existe um som aqui que Deus libera dos céus. E Ele diz: haja luz. Sabe, é esse som do céu que Deus quer que liberemos nesses próximos dias. O que é que está fora do lugar? O que é que está desajustado? O que é que está faltando? O que é que está quebrado? Amados, eu me lembro de tantas experiências que eu tive com coisas quebradas. E sabe, escuta isso com cuidado, porque não houve um único momento em toda a minha trajetória que eu compartilhei isso em uma reunião, em um culto como esse, e não houveram as mesmas manifestações do milagre, porque as pessoas pegaram e foram executar em casa. Então, se Deus está me trazendo isso de novo, esse testemunho de novo, é porque Ele quer fazer de novo. O testemunho é Deus dizendo: eu quero fazer de novo. E eu me lembro, amados, quando nós tivemos o nosso DVD quebrado. DVD é aquele que lê os CDs, entendeu? Alguns não sabem o que é DVD, mas a maioria esmagadora aqui sabe o que é um DVD. E nós estávamos num tempo de muita dificuldade na nossa vida. Na verdade, nós estávamos em um tempo de transição. Nós estávamos de mudança de Caruaru para aqui, para a Terra Santa, preciosa, que emana leite e mel, chamada Gravatá. Aleluia. Olha, quando a pessoa diz assim: você é de onde? É de Gravatá? Ou você é de onde? Eu digo: eu sou de Gravatá, terra que emana leite e mel, terra do favor e da graça do Senhor. Amados, você nunca vai me ver falando mal de Gravatá. Gravatá é uma terra que emana leite e mel. Gravatá é uma terra do favor e da graça do Senhor. E Gravatá é uma terra que alimenta os seus moradores. Meu marido me ouve dizer isso direto. Uma terra que alimenta os seus moradores. E nós estávamos nessa transição, com muitas dificuldades em obediência ao Senhor. E alguns irmãos que foram nos ajudar na mudança, uma filha desses irmãos, um adolescente, acho que era um adolescente na época, ela foi pegar o DVD da gente do carro para trazer para dentro da nossa casa. E aí, nessa trajetória, o DVD caiu. E a Mas não lia mais nenhum CDzinho da gente. Oh, meu Deus do céu. Quando eu vi aquele pipoco, eu pensei: pronto, esfarelou. Só escutei o baque. E aquele constrangimento: não, está tudo bem. E aquela dor no coração: está tudo bem. Está tudo bem, pode me dar ele. O bichinho, meu Deus, está tudo bem. A gente colocou ele lá. Na próxima oportunidade, depois de conectar tudo, que a gente foi ligar, nada de pegar. E aí, amados, eu me lembro que eu me baixei, no lugar que ficava ele, eu olhei para ele e eu disse assim: DVD, escute a minha voz. Você foi feito para funcionar, para ler CD e DVD. Então eu vou pegar um DVD agora e eu vou assistir ele, você está entendendo? Porque você vai funcionar. Coloquei a minha mão e disse: Pai, em o nome de Jesus, tudo que foi danificado seja restaurado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Júnior, me dá um DVD aí. Júnior não tinha ouvido minha oração, estava lá em cima no primeiro andar. Ele disse: para que você quer um DVD? Aí eu disse: para assistir, para colocar aqui. Aí eu disse: mas não está quebrado? Eu disse: eu acabei de orar e ele vai funcionar. Ele me deu a mas eu botei. Agora, sabe aquela certeza? Eu abri. Botei, porque ele não lia mais. Ele fazia assim, zum. Aí você batia nele assim, aí play, zum. Eu abri, botei, fechei, sentei, peguei o controle remoto e dei o play. Mas quando eu dei o play, o bicho pegou. Até hoje o DVD pega. Aleluia. Já orei por um tanquinho, meu Deus do céu, o bichinho do tanquinho trabalhou tanto na vida dele. Tinha hora que ele não queria pegar, amados, e a gente orava.
E o bicho pegava e lavava quantas roupas a gente quisesse. Ele só foi despachado quando a gente comprou a máquina de lavar da gente. Mas até lá, mas aquele tanquinho serviu a gente por quase 20 anos. Por quase 20 anos. E coisas que nós oramos. O meu som, que até hoje pega divinamente. Teve um dia lá em Caruaru que ele decidiu não pegar mais. Não sei o que deu nele, ele não pegava mais. A mesma coisa, eu me baixei, olhei para ele, falei com ele e disse: você entendeu que você foi feito para pegar e para tocar e para eu dançar dentro dessa casa? Pois você vai cumprir o seu propósito. Mas impus as mãos no nome de Jesus, declarei: você foi feito para funcionar e você vai funcionar. Aqui dentro é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Declara: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amados, isso é real, funciona. Você não pode estar aturando um monte de coisa quebrada dentro de casa. Há poder no nome de Jesus. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Peguei um CD, coloquei play e começou o som. Até hoje, aquele som pega perfeitamente. É um som de 5 CDs. Se você foi lá em casa, já você nunca viu ele, porque ele fica em uma parte da estante. Quando você abre, lá está ele. Se você colocar qualquer CD, 5 CDs, ele vai tocar os 5, aleluia. Porque ele funciona até hoje. Porque sabe de uma coisa, amados? Quando nós nos levantamos para liberar o som do céu na nossa casa, na nossa empresa, nos nossos sonhos, naquilo que é nosso, Deus honra as palavras de fé que são liberadas. Oh, aleluia. Deus falou no verso 3, não o que ele via, mas o que ele queria. É isso que você precisa pegar. Deus falou, não o que ele via, mas o que ele queria ver. Repete comigo o mais alto que você puder, para que fique cravado no seu coração. Diga: eu preciso falar. Não sobre o que eu estou vendo, não sobre a doença, não sobre a dificuldade, não sobre a impossibilidade. Diga: eu preciso falar o que eu quero ver. Alinhe sua boca com a boca de Deus. Alinhe sua boca com a boca de Deus. O Senhor nos dá um comando hoje. Libere o som dos céus sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que pertence a você. Libere o som dos céus. Avançando, olha o que nos diz o verso 6. Então, no verso 3, Deus diz, mas no verso 6 ele continua falando. E ele vai dizer, e a Bíblia vai dizer: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Verso 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes,
E voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Verso 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que deem, em que se há fruto, e que dê sementes, isso vos será para alimento. Amados, só até aqui nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes em apenas um versículo, na formação da terra, na criação da terra, Deus falou 10 vezes, amados. O que foi que Deus falou? Em nenhum momento você vê Ele falando sobre a treva, sobre a deformidade ou sobre o vazio. Não, Ele decidiu lançar luz com suas palavras. Ele decidiu preencher o vazio com as suas palavras. e ele decidiu dar forma com as suas palavras aquilo que estava deformado. Mas eu pergunto para você, se Deus precisou falar, como podemos achar que vamos conquistar as coisas do alto calados? Olha o que Paulo vai dizer quando ele fala sobre essa questão de declarar a palavra, de falar o que se crê. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Amados, se eu e você estamos crendo, eu e você estamos falando. Mas se eu e você não estamos crendo, eu e você estamos silenciados, ou falando o que estamos vendo, ao invés de falarmos o que queremos ver. Olha isso. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Mas tem o espírito da fé hoje nessa tarde. E espírito da fé a gente pega, tá? Pega isso, porque Deus está edificando a nossa fé hoje, porque essa é uma semana de milagres. Eu declaro no nome de Jesus, essa é uma semana de milagres. Eu declaro no nome de Jesus, virá do norte, do sul, do leste, do oeste, dos 4 cantos, para derramar sobre as nossas vidas aquilo que Deus tem para nós nessa estação. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus nesta semana. E você pega isso agora, tá? Pela fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso, porque eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amados, Deus é o autor da fé. Ele falou fé o tempo todo na criação, não o que ele estava vendo, mas o que ele queria ver. O que é isso se não fé? Visto que fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu creio.
Deus, amados, estava liberando ali, sabe, exatamente o seu poder através das suas palavras. Será que não é isso que Salomão vai nos dizer quando ele declara que o poder da vida e da morte está na língua? E se a gente utilizar ela bem, a gente vai comer dos frutos dela. Ei, amados, para de declarar morte, para de falar de impossibilidade, para de falar de doença, para de falar de falta, para de falar que não tem, e começa a usar esta mesma boca para declarar o que está escrito. O que é que está escrito sobre doença? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as dores e todas as enfermidades, pelas suas pisaduras eu fui. Já está providenciado há mais de 2000 anos. Você foi curado. Lembra de Deus? Tudo perfeito. De repente algo acontece, tudo um caos. Já foi feito. Mas se o caos tentar bater na porta e se instalar, você tem uma palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que falamos. Mas tem gente que anda com cara de derrota. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço um monte. Como você está? Estou indo. E aí, tudo bem? Né? Fazer o quê, né? Está difícil para todo mundo. Ei, se tivesse uma fita cassete antiga, que gravou toda a sua fala dentro desse aspecto de confissão durante a semana passada, e fosse dado play agora, quantas palavras de fé teria? E quantas palavras da realidade difícil, da situação complicada, teria? Se essa fita fosse dada a mim, ou a qualquer irmão aqui, eles iriam escutar mais fé ou incredulidade? Para e pensa. Porque, mas eu não posso querer que o Deus da fé se manifeste na minha vida quando tudo que eu libero através dos meus lábios vai na contramão do seu poder, vai na contramão daquilo que Ele pode fazer. Eu preciso alinhar, sabe aquela sintonizar na rádio de Deus. Eu não sei se você gosta de ouvir rádio, mas às vezes você fica tentando sintonizar, né? Às vezes fica chiando e você fica ali procurando a sintonia perfeita para ouvir com clareza. Sabe, amados, tem pessoas aqui que estão desintonizadas. Deus está falando uma coisa e você está... E sabe, há uma matéria-prima que nós damos a Deus, chamada declaração de fé. Suas palavras de fé, escuta com cuidado, suas palavras de fé são matéria-prima para Deus trabalhar. Agora, o perigo disso aqui. Nossas palavras de incredulidade é matéria-prima para a oposição trabalhar, para o diabo trabalhar. Então, Deus está nesse tempo alinhando a nossa boca, ajustando as nossas palavras, porque tem coisa grande para romper.
Tem coisa grande para ser liberada, meu irmão. E eu e você não podemos deixar que a nossa boca seja um impedimento para isso. Eu e você precisamos alinhar a nossa boca com a boca de Deus. Repetindo, eu e você precisamos literalmente liberar o som dos céus na nossa vida. Na vida dos nossos filhos, no nosso comércio. Alguns meses atrás, o Senhor me deu um comando específico. Sabe, em um culto como esse, você vai receber comandos específicos para declarar a palavra em coisas que você nem tinha se apercebido. Então, fica atento. Deus tinha me dado um comando, sabe, amados, quando a gente vai só deixando a coisa acontecer. Eu não sei o quanto você se identifica com isso, mas sabe quando você vai trabalhando, vai fazendo o que foi confiado às suas mãos para fazer, vai sendo fiel àquilo, diligente, escuta. Mas você não se prontifica para romper naquilo com suas palavras. Muitas vezes nós estamos assim, a gente acorda para trabalhar, a gente tem ânimo para fazer, a gente tem força para desenrolar mais um dia. E tudo isso é uma grande bênção, é uma dádiva de Deus. Mas, amados, eu me encontrei assim em uma área específica. Deus disse assim para mim: filha, observa isso aqui. Você está só trabalhando. Você está só fazendo essa parte aqui. Você está gerando isso, produzindo isso, fazendo, esticando, puxando, acordando para trabalhar, fazendo, indo, vindo. Mas tem algo que está faltando sobre isso. Aí eu disse: o que, Senhor? Ele disse: a maior parte você está fazendo. Na verdade, Rose, você está fazendo a parte mais difícil. Eu disse: é? Ele disse: é, agora está faltando a parte mais fácil. Mas que é como um lubrificante. Para que isso que você produziu, que está em cima do trilho, realmente possa andar. Eu disse: o que, Senhor? Ele disse: comece a declarar nessa área os números que você quer. Tem gente aqui que levanta para trabalhar, acorda para ir, faz um esforço para acordar mais cedo, sabe, vende direitinho, trabalha direitinho, sabe, fecha o negócio como deve fechar, arca com suas responsabilidades. Ei, que bênção! Mas eu estou ampliando isso para ti hoje, te dizendo: ei, tem algo que está faltando. Você está fazendo a parte mais difícil. É como se você tivesse construído o trilho, construído a estrutura para colocar em cima dele, mas a engrenagem está lenta. E eu vou dizer o que Deus disse para mim: filha, comece a falar. Não o que você está vendo sobre isso, mas o que você quer ver, porque vai ter óleo nessa engrenagem. E aquilo que demoraria para chegar e alcançar, vai chegar e alcançar. Não trate as coisas como algo meramente natural. Palavras movem o mundo espiritual. Repete para estrondar esse lugar, diz: as minhas palavras. Está fraco, diga: as minhas palavras são matéria-prima para Deus trabalhar. Então fale, não se cale. Levante-se pela manhã e comece a declarar como vai ser o seu dia. Você vai perceber que a liberação da fé por meio das palavras, em associação com o seu trabalho, com o seu esmero, ou vai ser uma explosão na cara do diabo. Clientes do norte, clientes do sul,
clientes do leste, clientes do oeste, estrangeiros, vez ou outra eu libero essa palavra, amados, e aonde eu libero essa palavra, porque eu só libero quando Deus fala comigo, rompe algo na vida de quem crê. Estrangeiros, pessoas que não vão pedir desconto, pessoas que simplesmente vão comprar no preço que você der, vão negociar no preço que você liberar. Ei, eu chamo do norte, eu chamo do sul, eu chamo do oeste, eu chamo do leste. Venham, venham, venham as riquezas das nações para a vida dos meus irmãos. Oh, rahamade kano shendre namanase kanamana yenese. Uru rei shenkahama mayenese endrina habakama yenano. Há um limite que eu estou rompendo, há um limite que eu estou quebrando, há um limite que eu estou rompendo, diz o Senhor. Há um limite que eu estou quebrando. Quando a sua mentalidade pensava, eu só posso fazer até aqui, eu só posso ir até aqui, eu só posso vender até aqui, eu sou limitado. Deus brada para ti hoje, Ele diz: filho, o que você ousar declarar, eu irei manifestar. Alinha a tua boca com a minha boca. Libera o sobrenatural na tua empresa, libera o sobrenatural na tua casa, libera o sobrenatural naquilo que você toca, porque é chegado o tempo, diz o Senhor, de haver grandes acréscimos, grandes acréscimos, grandes acréscimos, rendimentos que você nunca teve, dinheiro que você nunca contou, números que você nunca imaginou, zeros que você nunca pensou. Está rompendo, 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 está rompendo. Você não vai contar boleto, você vai contar dinheiro. Você não vai contar boleto, você vai contar dinheiro. Você não vai contar boleto, você vai contar dinheiro. Fique de pé, grupo de música pode vir. Nós vamos declarar: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amados, que você cante essa canção como uma declaração ousada de fé, porque existe algo grande se movendo em nosso meio. Eu não sei o que vai acontecer agora. Ei, meu Deus do céu. Eu só quero te dizer uma coisa: ao invés de ser um normal frustrado, seja um doido com resultado.